seja convosco, né? Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a palavra do Senhor, né? Baseada no livro aí de 1 Samuel, né? A partir aí que conta em que como a desobediência, né? Ela aí nos traz muitas consequências e consequências graves, né? Que muitas das vezes nós nos arrependemos, outras das vezes sentimos remorso, mas assim, muitas pessoas têm um coração ainda muito duro, né? E ainda aí não se arrependeu dos erros cometidos e das falhas aí, tá? Eu vou ler o 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, que a palavra do Senhor diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender é melhor do que a gordura de carneiros ou de animais ali sacrificados. Né? Essa palavra aí, Samuel, ele está falando, né, se referindo aí ao rei Saul, né, devido aí ao tanto que Saul aí, ele se distanciou do Senhor. Saul, antes aí do esfriamento espiritual, né, ele começou aí a fazer votos e a fazer aí sacrifícios, né, que não estavam aí agradando ao coração de Deus. E tanto que Saul também aí no capítulo 14, né, no versículo 24, fala sobre um voto atrevido aí de Saul, porque Saul ali, ele queria ali que fosse sacrificado animais perante ali, né, as pessoas ali, antes de montar ali até mesmo um altar para Deus. Esses animais eram sacrificados ali, era comido ali através pelo sangue, né? E também teve aí, quando ele fez aí, né, esse voto aí, até o próprio filho dele, né, o Jonathan, porque o Jonathan, eles estavam ali numa jornada ali, e ali Jonathan, ele se atreveu a colocar uma vara ali sobre o mel, a qual ali ele, como diz o povo lá, né, eles estavam ali sob servidão, e então o Jonathan aí estaria desobedecendo uma ordem do rei, porque não poderiam comer ali do mel, né, do que a terra ali prosperava ali e dava. E aí também, quando Jonathan, né, vai ter com o pai dele, que é Saul, conversar com ele a respeito, Saul ali já disse que o próprio filho ali teria, né, que ter ali uma morte, porque ele disse para ele que com certeza ali ele morreria, né, e seria condenado à morte, talvez por causa aí dessa desobediência, né? Jonatas ali, ele não entendeu, né? Porque, de acordo com ele, ao que a terra ali emanava o leite e o mel, e o que dava ali era prosperidade para aquele povo daquela época, né? E aí, a gente seguindo aí, a gente entende, né? O quão a desobediência é um ato aí muito ruim, né? A qual o profeta Samuel ali, ele conversa com Saul e diz para ele, né, que era melhor que procurasse entender e obedecer do que até mesmo oferecer ali sacrifícios, né? Porque os sacrifícios ali foram ofertados ali, foram em vão, porque não agradou ali o coração do Senhor, porque Saul já estava completamente dominado ali pela ambição e pelo, né, o direito ali que ele achou que seria fazendo as coisas da maneira dele, como ele ali estava ordenando, né? Então, no capítulo 15, né, no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, ó, que Deus, ele fala com Samuel, né? Pede para Samuel para repreender, para dar uma parada ali em Saul, porque Saul já estava ali extravasando ali tudo, né? De acordo com aquilo que estava ali contra a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e durante toda a noite clamou ao Senhor. E ali Samuel, ele se entristece, né? Porque Deus fala para ele que não está agradando ali do rei Saul, né? As atitudes, né, do rei Saul ali
tem entristecido o coração de Deus. E Saul foi ali também, assim como Davi, um escolhido do Senhor, né, para reinar, para ser rei daquela nação. Então, ali quando Samuel se entristece e clama ao Senhor, né, e ele ali madrugou, passou a noite em claro, né, e aí saiu pela manhã, né, e madrugou Samuel para encontrar Saul ali pela manhã e anunciou a Samuel dizendo que já tinha chegado até ali próximo a Saul, em Carmelo, e levantou ali uma coluna, a qual fez, passou e desceu a Gigal. Pois a Samuel, né? Samuel tinha dito ali a Saul, porque disse: Bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. E disse Samuel: Que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vaca que ouço. Então, assim, a cegueira de Saul ali, né, ela já tinha chegado a tanto que ele não conseguia mais ouvir a palavra de Deus. Ele já não conseguia mais entender, né, como quando Deus estava falando com ele, porque ali ele se encontrava ali com os ouvidos tampados, né? E ele não conseguiria ver mais ali, porque ele deixou ali a ambição chegar, né, de um modo ali que tomou conta dele. E aí ele começou a se afastar e se afastou totalmente ali da presença do Senhor. E disse então Saul: Ao trouxeram porque o povo ordenou as vacas e a ofereceu o Senhor Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. E disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Ele disse e fala. E disse Samuel: Sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente todos os pecados dos amalequitas, e peleja contra eles até que extermine-os. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor. Antes voste aos despojos e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então aí Samuel completa para ele mais uma vez, né? No 1 Samuel 15, do versículo 10, né, até o 20, Samuel aí expressa para Saul mais uma vez que ele aí saiu dos caminhos, né? Saiu aí da presença do Senhor, permitiu aí que através, né, da sua cegueira espiritual, do seu ato de não mais ouvir, não mais atentar para a palavra de Deus, ele se desviou e aí ele nem conseguia mais ouvir a voz do Senhor. Então, tão Samuel quanto, né, Deus estava aí, né, chateado porque o Senhor já estava aí preparando um novo rei. E aí Saul não para por aí, né? A gente sabe que Saul ele não para por aí. E aí ele continua aí oferecendo, né, sacrifícios estranhos. E até mesmo, o que acontece com Saul? Saul, ele vai ali, né? Ele fala que não está escutando mais a voz de Deus. E realmente Deus não estava mais falando com Saul, né? E até mesmo o Espírito de Deus se afastou ali do rei Saul. E aí Saul, ele procura ali então, né, uma mulher adivinha para aí falar algo para ele, com o intuito de entender que aquela mulher estaria falando ali palavras da qual Deus tinha ordenado falar. Então, assim, essa palavra, irmãos, ela nos abre os olhos, né, de nós percebermos o seguinte: o quão perigoso é, né, quando nós nos afastamos de Deus. Por quê? Porque nós passamos a acreditar em qualquer coisa. Nós passamos aí a ouvir e a acreditar em qualquer coisa aí que nos é colocado para escutar. E isso é um perigo, né? Porque quando nós nos afastamos do Senhor, aí nós estamos sujeitos, né, a cair nas armadilhas, a cair nas ciladas do diabo.
E eu vou explicar para vocês aqui, olha, no versículo aqui, né, no capítulo 28 aqui do 1 Samuel, no versículo 10, né? No versículo 10 aqui, Saul ele jura pelo Senhor dizendo que o Senhor vive e que nenhum mal ia vir aí sobre isso, né? Sobre aquilo ou sobre aquela mulher qual estaria falando com ele. Então, ou seja, ele estava tão cego espiritualmente que ele já colocou o nome de Deus como dizendo a Deus que Deus estava protegendo uma pessoa ali, né? Que não estava falando de Deus, ela estava ali falando palavras, coisas, né, a qual o inimigo coloca para que nós ali possamos ali ouvir e para tirar o nosso foco, a nossa visão do Senhor. Então ali, continuando aqui, né, no capítulo 28, no versículo 10, não, desculpa, no versículo 18, né, ela diz o seguinte: como tu não deste ouvido à voz do seu Senhor e não ouviste, nem quando ele se ira contra Amaleque, e o Senhor te fez isso, e o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus? Amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras que ali ele via, né, Samuel. E não houve força nele porque não tinha comido durante todo aquele dia. E então veio a mulher Saul e que estava tão perturbado, diz-lhe: eis dá ouvido à tua criada e ponha na minha vida na minha mão, pois ouvi as palavras que você disseste. O que acontece aqui, né, irmãos? Nessa passagem aqui, essa mulher, ela diz para Saul, né, que os filhos dela e o arraial estaria sendo entregue ali nas mãos dos filisteus. E Saul ali, acreditando, né, que ele estava vendo ali o profeta Samuel, porque o profeta Samuel já havia morrido, né? Até chegando nessa parte a qual a Bíblia nos explica. Então o profeta Samuel já havia ali, e ele diz ali que o profeta Samuel estaria passando, enviando ali uma mensagem para ele, né? E na verdade não tinha nada daquilo, né? O profeta ali, ele não estava passando nenhuma mensagem. Aquilo ali era apenas, né, as palavras de uma pessoa ali a qual estava sendo induzida ali por Satanás para tirar ali o foco, né? E o que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender ali, aqui, né, nessa palavra, que o que acontece ali com Saul? Saul, ele acredita naquelas palavras, né? Quando ali o rei ali, ele ouve essa mulher dizendo que o reino deles, os filisteus, vai destruir ali o reino dele, os filisteus vão matar os filhos dele, né? Então ele ali acredita naquelas palavras. E o que acontece conosco também? A mesma coisa, né, irmãos? Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que aonde jorra água doce, não pode jorrar água salgada. Nós sabemos que aonde habita o bem, não pode habitar o mal. Nós também sabemos, né, que a palavra do Senhor nos diz que aonde, irmãos, né, Satanás é o pai da mentira. Como pode haver verdade aonde, né, as pessoas cegas espiritualmente falando buscam ali apenas aquilo que agrada a elas? Elas não querem atentar para ouvir a voz de Deus. Elas não estão preparando o coração, a mente, os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Elas estão procurando aquilo que agrada, satisfazer o coração, a satisfazer os próprios desejos, os próprios prazeres dela. Então isso é um perigo, né? Porque Saul ali, ele dá ouvidos à voz de Satanás. Então ele escuta ali o que Satanás diz para ele. E por ele acreditar nisso, e por ele dar ouvido e acreditar nisso, realmente acontece ali o que aquela mulher disse, né? Então a importância de nós sermos obedientes, de nós sermos aí vigilantes, né? Compreendermos
tentarmos aí abrir a nossa visão espiritual, tentarmos clamar, chamar a Deus para a nossa vida, para desfazer todas as artes, todas as estratégias do diabo, né? Que não permita aí que nos confunda, que nos desvie do nosso alvo, que é Jesus Cristo, que não nos desvie dos nossos caminhos, né? E o que nós aprendemos com isso, irmãos, o diabo é o pai da mentira. Aonde tem mentira, não pode haver verdade, né? Não pode haver verdade. Como Satanás poderia dizer uma verdade para você, se ele não sabe dizer a verdade? Ele fala mentira, tá? Então, assim, abra seus olhos espirituais, abra o seu coração, não permita, né, que Saul aí se manifeste em você, trazendo, né, a cegueira espiritual, trazendo aí, né, o seu esquecimento, deixando você esmurecer, desanimar na fé. Cristo, irmãos, está voltando, os sinais já é claro, Cristo está voltando, né? E como ele vai encontrar você? Como você está se preparando para não deixar ser cegado aí pela cegueira espiritual, né? Pela visão do mundo, pela visão dos seus prazeres, das suas vontades, né? Pense sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, da sua casa, seu lar, sua família e todos aqueles, né, que abre o coração, abre a mente e deixa a palavra do Senhor entrar, porque a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo nos dá o entendimento e o discernimento do que diz a palavra dele para nós, tá? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém?